No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o escritor e cronista Luiz Gifone. Luiz Gifone nasceu em Baipendi, Minas Gerais. Formou-se em Engenharia Civil pela UFMG e Literatura Norte-Americana pelo Wikibill. Dentre seus trabalhos, destacamos Encontros, O Caçador de Ietes, A Jaula Inquieta, Os Pássaros São Eternos, O Ovo de Ádax e Narciso, um Coelho Indeciso. Atualmente, Luiz Gifone é cronista do jornal O Tempo, em Minas Gerais. Tudo bem com você, Luiz Gifone? Tudo bom, Elton. Então tá ótimo. Luiz, da engenharia à literatura, gostaria que você contasse para nós um pouco da sua história dentro da literatura. Bom, na verdade, eu comecei com a literatura, fui com a engenharia e, posteriormente, voltei para a literatura. A primeira tentativa minha de escrever, aliás, foi um romance, eu fiz com 8 anos. Evidentemente, era uma obra de menino, mas eu curti muito escrever, a experiência de escrever. E desde essa época, eu nunca mais parei. Aliás, eu parei durante uns 10 anos, entre entrar na engenharia, trabalhar na profissão. Eu fiz obra civil em muitos lugares. E hoje eu continuo fazendo obra literária, quer dizer, estou sempre fazendo obra. Sempre fazendo obra. Espero que sejam boas. São boas, sem dúvida. Então, essas obras, esses livros que eu comecei a escrever, eles um puxava o outro. E é como o escritor, aquela coisa que é um chavão, mas eu acho que é verdade, o escritor nasce. Entende? Então, essa coisa de escrever está comigo, essa coisa de manifestar, trazer, tentar entender o mundo através da escrita. Posteriormente, depois de trabalhar muito tempo com a engenharia, eu descobri, não, realmente, o que eu quero fazer? Eu quero fazer literatura. Eu gosto de literatura. Eu vou fazer o que eu gosto, o que eu quero. Aí eu enfrentei todas as dificuldades do escritor, inerentes ao escritor. É difícil ser escritor no Brasil. Que dificuldades você destaca como sendo as mais importantes? Bom, primeiro, qualquer pessoa, para publicar um livro, ela tem dificuldade. Uhum. Mercado editorial. Mercado editorial é uma dificuldade para quem está iniciando, é difícil. Segundo, a sobrevivência. Escritor come, escritor veste, escritor tem filho, entende? Quer escritor dizer, é como todo mundo. No entanto, os direitos autorais, em cima dos quais o escritor deveria sobreviver, eles são muito minguados. Uhum. E isso dificulta um pouco, ou bastante, a sobrevivência do escritor. Então, essas dificuldades todas, estou passando por elas de uma readaptação para a vida do escritor. Mas é um prazer muito grande fazer aquilo que a gente gosta. Eu acho que isso é importante. Exato. Já virou um lugar comum dizer-se que a literatura infanto-juvenil é a literatura que melhor remunera dentro desse mercado editorial. Você optou entre o gênero não infantil, mas sempre a prosa, e a literatura infanto-juvenil. No seu caso particular, como é que está sua posição dentro do mercado editorial quanto a isso? Bom, a literatura infanto-juvenil, ela realmente tem um mercado maior, principalmente o mercado voltado a escolas. Mas eu acho também importante o mercado da obra adulta, do romance, do livro de contos, porque eu gosto também da obra de maior fôlego, aquela em que você desenvolve uma ideia, você tem espaço para desenvolver as ideias. Ocorre que algumas ideias eu as acho mais convenientes para um tratamento, para um livro para jovem. Uhum.
e outras para um livro de maior envergadura, um livro para o universo mais adulto, vamos dizer assim. Eu acho que é importante se dar um tratamento sempre de literatura, sempre procurar fazer o melhor possível, sem essa divisão de dizer que literatura juvenil é uma coisa inferior à literatura adulta. Eu não faço distinção. Acho que existe literatura... São dois segmentos diferentes. Sim, mas há sempre que se procurar a literatura, sempre que se ter um valor literário. Tanto que uma vez aconteceu um caso muito engraçado, logo que eu comecei a me dedicar 100% à literatura, um amigo meu viu um livro de literatura juvenil publicado e falou assim: "Ô, Gifone, pô, você largou a engenharia para escrever historinha para criança?" Como se fosse obra muito menor, né? Pois é, então há essa questão realmente de se menosprezar uma literatura infantil e juvenil. Todos nós já fomos crianças, todos nós já fomos jovens. Eu acho que todos nós temos que ser respeitados. E a melhor maneira de se fazer isso é se procurar escrever boa obra, livros interessantes, livros que respeitem a inteligência do leitor. Não importa se é jovem ou se é adulto. Bom, eu estou tentando fazer isso. Você disse que começou a primeira experiência literária aos 8 anos. E a gente vê pelos seus depoimentos, inclusive você diz que gosta muito de ler. Como é que é o Luiz Gifone leitor? O Luiz Gifone leitor, ele lê de tudo. Lê até bula de remédio, lê jornal, lê anúncio. E eu gosto demais, evidentemente, da literatura. Para mim, eu sou muito melhor leitor do que escritor. Eu sinto um prazer maior lendo do que escrevendo. Ler é uma experiência lúdica o tempo todo. Escrever, ela tem a experiência lúdica na criação, que eu acho o momento do insight, o momento em que se resolve uma obra, o momento em que se chega naquele ponto de que fala, não, o arcabouço se monta. Esse momento é, assim, extremamente prazeroso, mas a execução da obra, aquela solução do personagem, a solução da fala, da abordagem, o local, é essa ruminação de se tentar chegar naquele produto final com qualidade, ela é muito árdua, é difícil. Então a gente, às vezes durante uma obra, eu sempre tenho a impressão de que eu não vou conseguir chegar lá. Eu não vou terminar nunca, eu não tenho capacidade para fazer, por que eu fui me meter? Eu fico pensando depois de largar e partir para outra. Já larguei muita coisa para o meio do caminho, depois cheguei a descobrir que aquilo não valia nada, pus de lado. Mas algumas vezes eu já cheguei ao fim do trabalho. E uma outra coisa interessante é que nas entre-safras, muitas vezes eu acho que o poço secou. É mesmo? Eu acho que não, eu escrevi tudo que eu tinha para escrever, não tem mais nada para falar. E de repente começa a surgir uma ideia, eu começo a burilar a ideia. E começa um novo trabalho. Aí fica aquele tempo todo, Luiz, imaginando. Desculpa, vou te interromper. Nós vamos encerrar esse bloco pedindo um depoimento do Francisco de Moraes Mendes sobre sua obra, e nos blocos seguintes nós vamos voltar para falar bastante do seu trabalho. Perfeito. Ano que vem, Luiz Gifone vai comemorar 10 anos de publicação do seu primeiro livro, que é um volume de contos chamado A Jaula Inquieta. É um livro que eu definiria como inquietante. Foi publicado em 88. Em 91, ele publica O Ovo de Ádaques, que é um livro que quanto mais aproxima o final do século, mais acho que a sua temática se atualiza, à medida que ele trata de questões que estão aí, que são problemáticas hoje, como tráfico de drogas, e esse problema do vazio do homem no final do século, com a procura de mitos e deuses. Então acho que é um livro que está avançando com o tempo e ficando bastante atual. Outros livros publicados por Gifone, dos outros 6 livros que ele tem, que são da área infanto-juvenil, eu destacaria 3, que são O Sonho Cigano, Os Pássaros São Eternos e O Caçador de Ietes. Em todos eles ele mantém sempre uma mesma preocupação com o ser humano, uma crença
força do encontro entre as pessoas. Eu acredito que o Gifone procura fazer nos seus textos da literatura uma outra coisa, uma ponte para o encontro entre as pessoas. Gifone, um outro traço marcante, um traço marcante dentro da sua obra é essa relação com os mitos, com as lendas, né? E isso tem uma relação também com o Gifone, até onde a gente sabe, grande viajante, né? E dois livros seus, por exemplo, Caçador de Étis, um é ambientado no Nepal e Encontros ambientado na Grécia. E todos a propósito de mitos e lendas. Eu gostaria que você comentasse para nós esse trabalho. Bom, eu acho que todos nós temos nossos mitos. E a humanidade, nesses 30 mil anos, ou pouco mais de 30 mil anos, que a gente tem elementos de história, nós já vamos encontrar a presença do mito. Os mitos se transformam. Os mitos, à medida que a história avança, eles se transformam e nós estamos sempre recorrendo a eles. Ainda agora, há pouco, nós temos aí 2 mitos em formação, que são a princesa Diana e a Madre Teresa. Nós precisamos desses mitos. E esse livro, O Caçador de Étis, durante uma viagem que eu fiz ao Nepal, numa região que não existe luz elétrica, não existe estrada, não existe telefone, não existe hotel, a gente acampando com a minha mulher, a gente acampando no meio, às vezes no meio de árvore, numa região muito bonita, que vale a pena, em lugarejos, eu comecei eu descobri o mito do Yeti. O Yeti é o pé grande, o abominável homem das neves. E lá eles acreditam piamente no Yeti. Aí eu pensei, gente, por que essa presença tão marcante do Yeti? Inclusive vi peles de Yeti, e todo mundo dizendo, não, o Yeti existe, o Yeti vem na neve, ele chega, avança, tem 2 tipos de Yeti, um grandão, um menorzinho que come carne humana. Então eu fui coletando essas informações todas e de repente veio a história ambientada no Nepal, justamente a respeito do Yeti, mas essa presença do Yeti enquanto animal, enquanto mamífero, que todos nós somos, e há um interrelacionamento entre pessoa e animal. E é esse interrelacionamento muito comum no Nepal, em que existe o animismo, em que existe a reencarnação. A pessoa pode se reencarnar num animal, então você tem que respeitar o animal, que você pode, de repente, se você não respeitar, você está desrespeitando talvez seu avô, certo? O seu pai que morreu. Então eu aproveitei toda essa cultura oriental para escrever o livro. Então, daí surgiu O Caçador de Étis. Uma pessoa, um rapaz que tenta caçar um Yeti e durante a caçada ele acaba se descobrindo. Ótimo. Esse descobrir-se, você vai num outro trabalho, Encontros, né? Você vai propor um tema difícil de ser tratado, inclusive, que de certa forma é o conflito de gerações. Um adolescente de 14 anos que tinha aquela desconfiança, puxa, mas meu pai já está lá perto dos 50 e nós estamos muito distantes. E para construir esse livro você recorre à mitologia grega, mito de Teseu, de Hipólito, de Fedra. Gostaria que você falasse para nós também sobre esse texto, mas eu queria antes ler um trechinho em que você apresenta o jovem, e que é o jovem de hoje, nos seguintes termos. Uma vez eu errei. Ele divagava horas e horas sobre as virtudes de Machado de Assis, o pai tentando provocar o interesse do filho, tentando despertar meu interesse pela sua obra. Aquela conversa de sempre, livros abrem horizontes, a televisão, nem tanto. Quando vinha o Machado, eu ia para a degola. Foi assim até que faz pouco tempo li Quincas Borba. Gostei, gostei, apesar das dificuldades, mas acho que não repetiria a dose. O problema é que entre um livro e a MTV, entre um poema e um CD-ROM, eu prefiro quase sempre a MTV e o CD-ROM. A música e o computador me distraem, levam-me sem esforço à fantasia, não me pedem para pensar muito. Na escola já penso em tanta aula e tanta prova. Em casa,
penso tanto na Paulinha, quer dizer, o adolescente descobrindo o amor também, que o melhor é mesmo não encher ainda mais a minha cabeça. Viva a MTV, viva o CD-ROM, minhas distrações para as poucas horas de folga. Como é que você resolve esse desencontro no encontro, Gifone? O livro Encontros, eu tentei justamente captar um pouco do jovem de hoje, com essa pulsão de coisa para ele se distrair. Não é só MTV, CD-ROM, você tem 1000 opções. E o McDonald's. E essa série de opções dificultam, talvez, pela falta de incentivo também para a leitura, esse encontro com a leitura. Mas esse livro, que envolve a mitologia grega, na verdade ele também é uma descoberta de pai e filho, na verdade descoberta do pai pelo filho, na Grécia, através da mitologia, no momento em que ele vê que toda a história humana, ela de uma certa forma, ela tem um fio comum, ela até sobre muitos aspectos, ela se repete. Uhum. Essa história tem uma coisa muito pessoal, porque justamente há vários anos, o ponto de partida dessa história foi uma caminhada que eu fiz com o meu filho, justamente em Heráclion, em Creta, e foi o momento em que eu o descobri adolescente, certo? E a partir daí foi um momento muito gostoso, eu e o Gui conversando, a gente chupando mexerica, e nós dois andando assim, e tivemos papo de dois adultos, e pela primeira vez, isso foi assim, uma descoberta muito grande, essa experiência me marcou. E posteriormente, burilando aquela ideia, aquela coisa, eu envolvia a presença do mito, da mitologia, para escrever essa história. Então, realmente é uma história de um encontro, da descoberta, na verdade, do pai pelo filho. Eu apenas inverti. Uhum. Na verdade, como se eu estivesse colocando, examinando o pai através do filho. Eu não sou esse pai, certo? Nem ele, nem o rapaz também é meu filho. Mas o ponto de partida, evidentemente, foi uma experiência comum que nós tivemos. E, na verdade, o mito grego já antecedia também a isso que você... Há muito tempo, né? Gifone, para encerrar esse bloco, nós convidamos o escritor e poeta Antônio Barreto para dar um depoimento sobre o seu trabalho. Olha, dentro do meio da literatura, o Luiz Gifone talvez seja um dos poucos amigos, né, que encarnam aquela frase do Carlos Drummond de Andrade, que dizia que nenhuma literatura vale mais do que uma boa amizade. É um sujeito realmente solidário, e de uma amizade assim ímpar, e de uma emotividade também. O Gifone é um cara assim que, de repente, se você está com alguma tristeza, ele está chorando junto com você, com alguma alegria, ele está morrendo de rir também. Apesar de que pouca gente sabe disso, o Gifone também é ator. Ele já teve um curso universitário lá no Teatro Universitário da UFMG. E então, às vezes, eu fico até um pouco desconfiado dessa característica dele. Uma outra coisa assim, que nós temos muito em comum também são as nossas mulheres. De vez em quando a gente faz até um troca-troca com elas, com respeito à literatura, bem se diga. É que a Cristina, a mulher dele, é a primeira pessoa que lê os seus textos depois que ela acaba de escrever, e a Graça, minha mulher, também é a primeira pessoa que lê os meus. Mas de vez em quando eu passo os meus textos para a Cristina para fazer a crítica e vice-versa. O Gifone passa os textos dele para a Graça, e dessa confusão aí a gente sempre acaba quebrando pau. E outra coisa que me impressiona muito nele é a cultura. O Gifone é um cara de uma cultura vastíssima, é um sujeito que a gente sempre está aprendendo alguma coisa com ele, muito viajado. E, além de tudo, também o que pouca gente deve saber, é astrofísico. Já fez curso de astrofísica nos Estados Unidos. E um cara assim, que sempre quando eu estou com alguma dúvida a respeito de qualquer coisa, digamos, o Gifone é a minha muleta. E outra coisa que eu admiro muito nele também é a coragem. É um sujeito que largou da engenharia para se dedicar à literatura. Uma vez até eu fui obrigado a tomar um porre homérico para criar coragem para falar para o Gifone: larga disso, não larga da engenharia para se dedicar à literatura, que você vai se dar mal.
mas graças a Deus ele não me ouviu e foi em frente. A outra coisa também que demarca muito essa coisa da coragem, né, na personalidade dele, é que uma vez eu fiz uma brincadeira, até uma aposta com ele, se ele seria capaz de escrever um conto, por exemplo, com o título de Suspiros de Minha Alma. E ele falou que sim. E de repente, 3 dias depois, ele apareceu com esse conto e mais do que isso até, ele juntou vários outros contos, formou um livro, mandou esse livro para um concurso de contos do Paraná com o título de Suspiros de Minha Alma. Fiquei sabendo posteriormente que o livro só não ganhou o prêmio por causa do título. Mas posteriormente ele tirou esse título do livro e colocou um outro e acabou ganhando um prêmio aqui da prefeitura, o prêmio Cidade de Belo Horizonte. Então isso acho que é um episódio assim, que marca bem a personalidade. Gifone, no livro Boirangos Azuis, você trabalha com uma personagem que vive uma situação relativamente difícil, um adolescente também, uma criança também, que vive com a situação dos pais separados. E ele tem a ânsia de criar vida no laboratório e acaba que ele descobre na criação dele o ato amoroso, né? Gostaria que você falasse para nós desse trabalho agora. O Boirangos Azuis, ele trata justamente do adolescente que é filho de pais separados e, de uma certa forma, ele tenta ajeitar a vida. Qual a melhor maneira de ajeitar a vida do que criando a vida à sua própria imagem? E ele tenta fazer isso criando um ser fantástico, que seria uma mistura de boi com morango, daí o nome Boirangos. E a experiência, evidentemente, se frustra, e mais tarde, já o adolescente de 16, 17 anos, ele vai descobrir que realmente existe uma maneira de se recriar a vida. E através do amor, e no momento em que ele descobre o amor na primeira namorada, e a namorada tem olhos azuis, a namorada tenta dizer para ele que não, que a experiência da infância dele tinha dado certo, porque ela enxerga dentro do vidro de geleia, onde ele tinha tentado criar os boirangos azuis, 2 boirangos, mas ele na verdade está olhando os olhos dela, e ele diz que ele também vê os boirangos, e os boirangos são azuis. Ótimo. A Jaula Inquieta, esse já é um Gifone contista. E esse livro foi prêmio 4ª Bienal Nacional de Literatura Brasileira de 1988. Fala para nós desse seu trabalho. A Jaula Inquieta foi o meu primeiro livro. É um livro de contos, premiado na Bienal Nestlé. Foram meus primeiros trabalhos, a minha retomada com a escrita depois de muitos anos. Eu chamava os contos de experiência. Experiência 1, 2, 3 e depois aqui... eram exercícios, na verdade, de retomada. Eu procuro, justamente, a temática toda é essa temática do fim do século, a temática de envolvimento da pessoa com a mídia, da pessoa com a ciência, da pessoa com as novas tecnologias e, ao mesmo tempo, aquele ser humano contínuo, aquele ser humano que não muda, aquele ser humano que é a mesma pessoa em qualquer tempo, aquela pessoa que ama, aquela pessoa que sofre, aquela pessoa que procura, aquela pessoa que tenta se entender. Uhum. E a Jaula Inquieta, ela é inquietante justamente por isso. Essa procura das pessoas, essa procura que a gente sempre está achando que está um pouquinho à frente, né? Muita gente se encontra, evidentemente, mas há sempre alguma coisa para o futuro. Ainda bem, né? Ainda bem. Um dos seus contos, você trabalha com uma personagem diabólica, né? E essa personagem, um desses diabos, diz que o homem, o ser humano, ultrapassou em muito o próprio diabo, o amadorismo do diabo, quer dizer, perto do homem, aqueles diabos eram amadores. Qual é a sua visão do homem em termos de, vamos usar a expressão, otimismo ou pessimismo nessa virada de milênio? Bom, a virada de milênio, para mim, não significa, não é nenhum tempo especial. Acho que o tempo humano, ele continua. E hoje, evidentemente, nós temos uma tecnologia, nós temos uma ciência que nos dá muito orgulho, mas nós temos também problemas básicos que continuam sem solução, certo? Nós temos miséria, nós temos fome, guerra, igual sempre houve no mundo. Então,
essa continuidade não vai mudar com a virada do milênio, entende? O que eu acho é o seguinte, é que às vezes nós, homens, da mesma maneira que nós temos desprendimento, nós seres humanos, enquanto nós temos desprendimento de fazer coisas maravilhosas, nós também sabemos ser cruéis, somos muito cruéis, inclusive, principalmente com a gente mesmo. Então, eu não acho que haverá uma mudança sensível com a virada do milênio. Nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas. Tá. Agora, com relação a esse livro, O Ovo de Ádax, você também retoma essa questão do fim de milênio, e é um romance publicado pelo José Olímpio. Num trecho você compara o romance com as novelas de televisão. O seguinte parágrafo: iniciei alguns esboços misturando gente rica, dramas, crimes, drogas e sexo. As novelas estão para a TV como os best-sellers para a literatura. Os ingredientes não diferem, apenas as dosagens. Com farinha, leite e ovos fabricam-se muitos tipos de pastelões. Tirando os pastelões de lado, qual a sua avaliação da literatura brasileira que se produz hoje? A minha avaliação é excelente. Eu acho que nós produzimos uma literatura em nível de qualquer país do mundo. E o que ocorre no momento é o seguinte: nós brasileiros ainda estamos passando um período de baixa estima. Então nós estamos nos mirando em exemplos que vêm de fora. Justamente por isso a gente ainda, por enquanto, não nos descobrimos. Nós temos uma excelente literatura no país. O best-seller que eu estou falando, aquele que vem lá de fora, nós estamos muito envoltos numa estética da ação, que é justamente onde esse livro tenta criticar, é justamente uma pessoa que sai, que critica a TV e, de repente, se vê envolto num enredo de TV, certo? É essa estética da ação, essa estética norte-americana de que tudo tem que ser divertimento. Eu acho que isso é moda, isso passa. Literatura volta, a literatura continua. Literatura tem seu valor, literatura não é uma coisa que você joga, você descarta. A literatura vai estar sempre presente, a gente precisa se entender, a gente procura se entender. E a literatura cumpre essa função. Entende? Enquanto a gente estiver procurando se entender e adaptar, vamos dizer, reordenar o mundo, a literatura vai cumprir sua função. Sim, sem dúvida. Agora, crônica. A crônica é um gênero literário que vem num veículo que passa rapidamente, que é um jornal. E essa também é uma outra faceta do seu trabalho. Você é cronista do jornal O Tempo. Minha última pergunta para você é: como é o seu trabalho de cronista? Bom, é uma questão, é um trabalho totalmente diferente. Para mim foi um desafio muito interessante, porque o jornal acaba no dia, aquele trabalho, no dia seguinte já tem outro. E você não pode pegar e desenvolver uma temática complexa numa crônica. Você tem que ser agradável, você tem que ter um toque de humor. Você tem que ter aquele senso comum das coisas. E ao procurar fazer uma crônica semanal, eu procurei abordar os temas mais variados possíveis dentro de uma ótica justamente de jornal, daquela coisa mais leve. Isso foi um desafio, mas é um desafio gostoso. Os desafios são sempre bons. Tá ótimo. A última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o Francisco de Moraes Mendes. Bom, para o Luiz Gifone, que tem uma concepção humanista radical de literatura, eu perguntaria o que esperar da literatura no próximo milênio. Chico e Barreto, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer para vocês as palavras amáveis que vocês se referiram a mim. Quanto à literatura no século XXI, como eu já tive a oportunidade de dizer aqui antes, ela vai continuar procurando o ser humano, esse ser humano que essa linha contínua que eu já falei, que vem desde os tempos mitológicos. Ocorre que com a mudança, a tecnologia, há alguns aspectos da vida que vão mudando. E a literatura também, ao interpretar essas mudanças que vão, com o passar do tempo, acompanhando o ser humano,
ela vai dando uma colaboração muito grande para esse entendimento. Então, no novo século, a literatura vai continuar fazendo o que vem fazendo até hoje. Ela vai ajudar a gente a se descobrir. Eu costumo dizer que eu acho uma troca fabulosa você dedicar 3, 4 horas da sua vida para ler um livro e você pode, através dessa leitura, se absorver uma experiência de 80 anos de uma pessoa. Eu acho que vale a pena. A literatura continua agora e no século XXI a fazer esse papel de aumentar o discernimento a respeito da gente mesmo. Luiz Gifone, Vereda Literária, agradece a sua entrevista e deseja mais sucesso para o seu trabalho. Eu agradeço o convite de vocês aqui. Muito obrigado. E para você um convite para a leitura da obra de Luiz Gifone. Experimentei uma pontada de inveja das beatas e das borboletas. Das primeiras, porque não possuem dúvidas. Dos lepidópteros, porque não pensam. Vã esperança. Lembrei-me dos efeméridos, cuja existência dura apenas algumas horas. Por isso, captam muito menos do universo que os seres humanos. Se teorizassem, provavelmente errariam. Se nascessem na lua cheia, não cogitariam do quarto crescente. Assim nós diante do cosmo. Assim eu diante da vida. Tempus fugt carpe diem. Na maioria dos anos que ainda não existem, eu não existirei. Calafrios percorreram-me outra vez. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura. Muito obrigado.